Programa não recomendado para menores de 10 anos. Estamos ao vivo, galera! Aumenta o som aí! Plena 11 horas da noite, a gente chega assim, viu? Vamos lá! Vamos relembrar o PHN 2022. Tudo estava dando errado aquele dia quando ele apareceu. Tinha um jeito diferente de falar com a gente, aquele Galileu. Volta para o barco, joga a rede pro outro lado, disse o Senhor. Nada complicado, mas a vida no pecado impede o coração de ouvir a Deus. Não dá pra duvidar de Deus. A rede foi lançada e quando menos se esperava o milagre aconteceu. Canta aí! Pescador de homens, servo do Evangelho, anunciador do Cristo que irá voltar. Pescador de homens, servo do Evangelho, Pedro aceitou esta missão e eu também quero aceitar. Ministério de Música, Canção Nova. Tudo estava dando errado aquele dia quando ele apareceu. Tinha um jeito diferente de falar com a gente, aquele Galileu. Ou volta para o barco, joga a rede pro outro lado, disse o Senhor. Nada complicado, mas a vida no pecado impede o coração de ouvir a Deus. Não dá pra duvidar de Deus. A rede foi lançada e quanto menos se esperava um milagre aconteceu. Ei! Pescador de homens, servo do Evangelho, anunciador do Cristo que irá voltar. Pescador de homens, servo do Evangelho, Pedro aceitou esta missão e eu também. Pescador de homens, servo do Evangelho, anunciador do Cristo que irá voltar. Pescador de homens, servo do Evangelho, Pedro aceitou esta missão e eu também quero aceitar. Na, 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 na. Oh, 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 oh. Aceita a missão, irmão. Na, na. Gente, muito bem-vindo. PHN é isso. Por hoje, não vou mais pecar. E a gente entra aí onde quer que você esteja agora, na sua casa, no seu trabalho. Tem gente que está saindo do trabalho, voltando do trabalho, voltando da faculdade. E eu sei que tem muita gente que acompanha o PHN e por isso eu quero dar, de fato, um grande salve aí para você que acompanha o PHN já faz um tempo. São quase, ano que vem, são 25 anos dessa inspiração. Não é pouca coisa, gente. 25 anos falando contra o pecado,
denunciando as obras do mal e proclamando o ano da graça do Senhor, a conversão, mudança de vida, a volta para o Senhor e a busca da santidade. O que significa PHN? Por hoje não. Por hoje eu não vou mais pecar. Essa é a sigla, tá bom? E dentro do próprio PHN, por hoje não, a gente consegue ler também Projeto Homens Novos, que tem tudo a ver com a missão da Canção Nova, Homens Novos para um mundo novo, porque a santidade para nós precisa ser o maior projeto da nossa vida. Sabe, se há uma forma de aproveitar a sua vinda a este mundo, é pegando cada segundo desta sua existência e transformando em oportunidade para ser santo. Não desperdice essa vida que você tem. Não desperdice cada minuto de vida que você tem para buscar a santidade, tá ok? PHN_oficial é o nosso Instagram. PHN_oficial é o nosso Instagram. Você pode deixar nos comentários a sua participação. Eu vou estar postando uma foto aqui também, para a gente poder estar participando, beleza? Então fica aí o convite para você entrar no nosso perfil. Eu acabei de gravar um videozinho lá no nosso perfil, gravei um stories também. Então vai acompanhando para você participar com a gente. Fechado? PHN_oficial, beleza? Duas coisinhas antes de eu dar boa noite para a galera aqui. Padre Gilberto Carvalho não está conosco nesse dia de hoje, ele está em peregrinação, né? Então, Padre Gilberto, um grande abraço para o senhor, rezando aí pela peregrinação, volta com muito conteúdo para a gente, que vai ser muito bom, beleza? E o PHN, o programa PHN está começando um pouquinho mais tarde, tá bom? Está começando às 11 horas da noite, isso porque nós estamos em época de campanha eleitoral e aí a televisão precisa ceder o espaço e o PHN perdeu meia horinha só nesse tempo aí de eleição, mas logo logo a gente volta com o nosso horário normal, tá ok? Então divulgue, fala pra galera aí, tá começando às 11 horas da noite tem PHN e o testemunho de hoje, já falando do testemunho, é de um cara que ele foi preso na Bolívia, foi preso na Espanha, trabalhou no tráfico, o irmão foi morto a tiros e pela oração de uma mãe. Olha que história incrível. Hoje ele vem contar a história da intervenção de Deus na vida dele. Quer saber os detalhes dessa história? Fica aí com a gente, porque o PHN está incrível, beleza? Boa noite, Ministério de Música Canção Nova. Sejam muito bem-vindos aí, a galera super 100%. Tem um adereço novo aí, né, meu parceiro? O Tiagão com a sua Head Guitar. Agora, né, com um novo adereço aí, bem bacana o somzão, isso aí. O pessoal do departamento de áudio também, sempre tirando um bom som pra gente, né? O Luizão, o Zaca ali tá trabalhando. Galera que trabalha firmeza. Edson Guzmão aqui na produção. Minha diretora é a minha querida, amada Bia. Bia, Deus te abençoe. Sempre um prazer trabalhar com você, beleza? E a galera dos câmeras aqui também, enfim, controle mestre, muita gente envolvida. Deus abençoe todo mundo aí, bom trabalho, beleza? Bom, Ministério de Música já tá com a tocada aí na agulha, na paleta, quer dizer, né? Na agulha não dá, né? Não é costura, né, irmão? É paleta, né? Tá com a nota aí já encaminhada pra gente fazer o groove aí pra entrada dele. O cara tem uma história incrível, viu? Irmão Dimas, chega pra cá! Irmão Dimas, seja muito bem-vindo, querido. Obrigado. Eu que agradeço. Boa noite. Um salve Maria para todos aqueles que nos acompanham aí. É isso aí. Para quem não sabe, eu preciso dizer isso. O irmão Dimas, ele veio lá da Bahia, certo? E olha, é um grande milagre, uma grande graça de Deus que acontece em todo o programa PHN. Por quê? Porque todos os convidados que vêm até o programa PHN, eles custeiam a vinda deles. Não é a Canção Nova que traz. São as pessoas que se comprometem com o trabalho evangelizador da Canção Nova e bancam a vinda. Vir lá da Bahia não é fácil.
a gente sabe, passagem aérea, tudo mais. E olha, eu só tenho a agradecer, viu, irmão, demais por esse comprometimento de vir de tão longe para estar conosco, para contar a sua história para o Brasil, né? Para o mundo, porque a Canção Nova também pelas mídias sociais, né? Chega em tantos lugares do mundo. Eu não tenho palavras para agradecer. Deus lhe pague mesmo por essa disponibilidade. O irmão Trovão, que está aqui com a gente também, já veio. Tem que renovar o programa aqui, viu, irmão? Numa próxima aí, o irmão Trovão vai voltar aqui, está aqui do ladinho aqui, acompanhando a gente também. O nosso querido ali também, como é o nome? O Carlos. Carlos também veio aqui, né? O triozão aqui, a galera de peso, né? Alto, grande. Eu fico pequenininho perto dessa galera aí. Mas é isso aí. Irmão Dimas, agradecimento feito. Obrigado mesmo. Eu tenho certeza que o programa vai ser maravilhoso. Vamos começar aqui, já contando essa história incrível. Você é o caçula de 10 irmãos. Família numerosa, para começar. Caçula de 10 irmãos. E teve uma parte da infância que você estava inserido na igreja, né? Teve uma entrada, uma iniciação cristã, né? Só que por volta dos 13 e 14 anos, aconteceu um fato, e a partir desse fato, essa trajetória dentro da igreja começou a mudar. Vamos começar desse ponto aí. Como é que foi isso aí? Realmente eu era de dentro da igreja, né? A minha mãe tem 85 anos de idade, né? E aos 39 anos ela se converteu. Então, desde quando eu conheço a minha mãe, ela sempre foi de dentro da igreja. Então, eu ia para missas com minha mãe, me vestia de coroinha, ajudava lá o sacerdote. Era uma vida totalmente dentro da igreja. A minha mãe, ela sempre pregou nas casas, ela ia rezar o terço, evangelizar, e eu era o filho que ia convidar as pessoas. Eu saía na rua, em porta, chamando, convidando. Minha mãe está convidando, hoje vai ter o terço na casa de fulano. E aí, quando era noite, a casa estava cheia. E aí minha mãe me beijava, agradecia, eu cantava, e aí as pessoas olhavam para mim e diziam, nossa, esse menino aí vai ser um sacerdote, que lindo, que filho, que toda mãe gostaria de ter. Não era qualquer presença, era uma participação ativa Era. De cristianismo, de igreja e tudo isso. Dentro da igreja, e ali orando, rezando junto com minha mãe. Aonde ela ia, nos movimentos da igreja, ela me levava, né? Eu lembro que ela foi para um mosteiro, e aí me levou. Eu estava no mosteiro junto com minha mãe, só tinha eu e ela na mesa, só sacerdote. E estava ali só eu e minha mãe. Então, eu sempre engajado nas coisas da igreja, junto com minha mãe. Irmão, o nome da sua mãe? Maria Dalva. Maria Dalva. Gente, acompanha essa história, continua acompanhando. Essa Maria Dalva, Dona Maria Dalva, olha, que incrível. Eu peguei um carinho tão grande pela sua mãe, porque, para mim, ela reflete o exemplo de Santa Mônica, para mim. Na minha humilde opinião, né? É uma mulher que reflete muito a história de Santa Mônica. Acompanhe aí que você vai ver o que eu estou dizendo. E aí, da Bahia, aliás, calma, aconteceu algo entre os 13 e os 14. O que aconteceu? De 13 para 14, o meu pai faleceu. Uhum. E aí o meu pai faleceu, e teve uma irmã minha que engravidou aqui em São Paulo. Ela não podia engravidar. E ela foi Nossa Senhora Aparecida, fez uma promessa e ela engravidou. Então, uma das suas irmãs Uma das minhas cá, irmãs, isso. E o seu pai faleceu lá. Isso. Então, a minha mãe veio para São Paulo para ajudar, né? Depois do parto e tal, que minha irmã estava com medo, e aí me trouxe. Sim. Eu vim junto com minha mãe para São Paulo. Aí foi aonde eu aprendi a beber, né? Aprendi a tomar cerveja, porque meus irmãos brincavam dominó, um jogo de baralho. Até então você morava num lugar um pouco mais interior, um pouco mais afastado de um grande centro. Caiu no meio de São Paulo. Caiu em São Paulo, aí pronto. Foi onde eu tive a primeira experiência, o toque com a bebida. Uhum. Aí aprendi a beber. Aprendeu a beber e o que começou a mudar a partir daí na sua vida, no sentido assim, comportamento, pensamento, mentalidade, o que começou a mudar? Irmão? Aí você começa a ver o mundo de outra forma. Uhum. Você começa a ter um outro olhar, né? A bebida te deixa alegre, te deixa sorridente, prazeroso. Então, você sabe que quando você tomar aquela bebida, você vai sentir sensações boas, né? Vamos dizer assim. Então, dali,
eu aprendi a tomar, a beber, e quando minha mãe voltou comigo para a Bahia, foi aonde eu experimentei a cola, né, que foi o meu primeiro contato, foi com a cola de sapato. E aí eu experimentei, aí comecei a beber, saía para as festas, já comecei a tomar bebida quente, já não estava mais acompanhando a minha mãe, né? Me chamava para ir para a missa, eu já não queria ir, eu dizia que a missa, a igreja era coisa para padre, aí eu já comecei a mudar. Sempre os sacerdotes, eles iam almoçar lá em casa, minha mãe levava, convidava, ela dava curso de batismo, né? Então eu comecei a olhar diferente. Comecei a chegar dentro de casa, tinha um padre almoçando, alguma coisa, eu já murmurava. Eu já chegava para ela e dizia, aqui não é igreja, para o padre estar almoçando. Meu filho é um sacerdote, eu digo, pouco me importa, o lugar dele é na igreja. Então, comecei a ficar agressivo. Teve uma vez que eu cheguei em casa, ela estava dando curso de batismo. Eu falei, aqui acabou o curso de batismo. Ela falou, meu filho, é a sua mãe. Eu digo, pouco importa, acabou. Ela passou a maior vergonha. Eu tirei todo mundo da sala e acabei o curso de batismo. Então, eu comecei a ficar agressivo. Eu não queria saber de nada, de coisas de Deus, de igreja, dentro de casa. Olha, interessante, né? Porque a luz incomoda as trevas. Tal qual as trevas também tentam ofuscar a luz, mas não tem jeito, né? Um filetinho pequeno de luz incomoda as trevas, né? Então, da mesma forma, quem está um pouco mais na escuridão não quer aquele pedacinho de luz por perto, né? Então, algo já começou a mudar, né? E aí você resolveu voltar para a casa da sua mãe. Como é que foi isso? Você ficou em São Paulo um tempo, sua mãe cuidando lá da sua irmã, e a sua mãe voltou para a Bahia. Você permaneceu em São Paulo? Não, você já voltou com ela de imediato. Não, eu ficava entre a Bahia e São Paulo. Entendi. Entendeu? Então, eu vinha para São Paulo. Eu passava 2 anos, 3 anos. Tinha Entendi. festa junina. Eu voltava para a Bahia. Ah, entendi. Aí, quando eu chegava na Bahia, eu passava a festa junina e, às vezes, eu ficava mais uns 2, 3 meses por aí, na Bahia. Aí, depois, eu voltava para São Paulo. Entendi. Então, quando eu descia de São Paulo para a Bahia, eu levava cocaína e aí as coisas ficavam de uma forma assim que minha mãe só faltava desmaiar, entendeu? Eu chegava sujo de sangue em casa, ela perguntava o que era, eu dizia, que te importa, ketchup. E quantas vezes eu saía, descia para a festa e eu voltava no fundo da viatura, preso. E as pessoas chegavam para minha mãe e diziam, seu filho subiu preso. Minha mãe, Deus seja louvado. Minha mãe subia da Santa Missa, eu estava no bar, os caras me avisavam, vem tua mãe da missa. Eu tirava a camisa, acendia o cigarro e saía de dentro do bar. Eu fazia questão que ela visse que eu estava doido, drogado. A minha mãe simplesmente baixava a cabeça e passava direto. Quando eu chegava em casa, a minha mãe estava com o texto na mão e dizendo, meu filho, onde estava? O que é isso? Eu dizia, não é da sua conta. A vida é minha, eu sou de maior, eu faço o que eu quiser. Saia da minha frente. E ali, ela chorando, ela vinha, mas eu sou sua mãe, eu digo, pouco me importa, saia da minha frente. Quando a minha mãe, ela fazia a janta, o demônio me levava a usar cocaína. A cocaína tira o sono e a fome. Então, quando eu chegava, ela dizia, meu filho, mamãe fez a janta. A comidinha do meu filho está aí pronta. Eu digo, eu não lhe pedi para fazer. Para que fez? Pouco me importa. Meu filho, é pecado destruir comida. Então, não é problema meu. Quando eu não usava cocaína, que eu fumava maconha, né, minha mãe não fazia janta. Porque se ela fazia e via que eu não comia, então ela não fazia. Só que a maconha dá fome e sono. E quando eu chegava maconhado, aí eu dizia, cadê a comida? Cadê minha janta? Meu filho, mamãe fez, você não comeu, como é que eu vou fazer se estraga? Aí eu chutava a panela, aí a casa virava de cabeça para baixo. Que mudança, né? De uma criança que estava ali, Isso. ao redor das orações, da Exatamente. igreja, aí se tornou, de fato... De repente, do nada, assim, virou. A minha mãe viu o outro lado da moeda. Imagino. Quantas vezes eu chegava drogado, e aí eu entrava para o quarto, ela esperava eu dormir, ela ia de ponta de pé. E aí começava a rezar. Quando ela começava a rezar, eu começava a urrar. Urrando e se revirando em cima da cama. No outro dia, ela vem e falava, meu filho, você trouxe tantas entidades, tantos demônios, que sua mãe está passando mal. Eu entrei no seu quarto para rezar e você revirava. Eu dizia, que é isso? É mentira. Para de conversa fiada, sai de perto de mim. E tinha as vezes que ela ia rezar e o demônio me despertava. E quando eu despertava, ela estava de joelho na cabeceira da cama rezando. Eu saía empurrando. Saia, saia daqui, que o quarto é meu. E aí ela saía chorando. Meu Deus, mulher de fé, né? Que luta, gente. E aí, quando é que foi, irmão, a primeira vez que
isso se repetiu, inclusive, na sua história, né? Quando foi a primeira vez que você ouviu Jesus te ama, ele tem um plano para a sua vida? Como que foi isso aí? Rapaz, eu fui para um carnaval em Salvador. Estava tendo um carnaval em Salvador e eu não tinha dinheiro para ir. E aí o meu vizinho era motorista da ambulância. E eu falei para ele, se tiver uma viagem para Salvador, você me leva? Ele falou, te levo. Aí eu falei para ela, talvez eu vou para o carnaval em Salvador. Aí ela caiu em pranto de choro. Meu filho é uma festa satânica, onde o demônio colhe muitas almas para o inferno. Não vai, escute sua mãe. Para, me larga, me deixa, que a vida é minha. Quem é que está falando? A pessoa não dá ouvido ao que a mãe fala. E aí houve a viagem. Eu fui de ambulância com 3 carteiras de cigarro. E aí entrei e fui. Cheguei lá, o rapaz que me acolheu falou, como é que você vem do interior para Salvador, carnaval duro, sem nada? Eu falei, fica na tua, rapaz, que aqui é vagabundo. Dei um peão, arrumei dinheiro, paguei bebida para ele. Ele falou, rapaz, você é... Eu digo, aqui é vagabundo, meu irmão. Aí arrumei dinheiro, paguei bebida para eles, comprei droga, e aí eu estava curtindo o carnaval. Quando foi por volta, assim, de umas 3 da manhã, eu cansei, sentei com a rapaziada, assim, no alicerce, perto da praia. Me veio um jovem, ele passou por todo mundo, ele chegou de mim e me pediu um cigarro. Me arruma um cigarro? Eu olhei para ele. Aí ele tornou a pedir, me arruma um cigarro. Eu era muito violento. Falei, minha mão, só o que faltava, dar um cigarro para uma pessoa aqui, carnaval e tal, ver aquela vontade de briga ou de quebrar na pancada, mas não achei forças. Aí peguei e dei um cigarro para ele. Aí ele me arruma um isqueiro. Eu olhei assim, pô, que cara folgado. Aí deu o isqueiro, ele acendeu o cigarro, ele bateu no meu ombro, olhou nos meus olhos e disse, Jesus te ama. Jesus tem um plano maravilhoso na tua vida. Simplesmente só disse isso e saiu. Se passaram 2 anos, teve uma festa no meu interior de formatura, num clube, num salão. E eu estava lá bebendo, se drogando junto com os amigos. Quando eu saí para fora, que eu olho assim numa distância, eu vi um rapaz bêbado caindo, assim, andando sem aguentar. Eu olhei para os amigos e falei, vem cá, aquele cara é daqui da cidade? O cara falou, não. Falei, fica de olho aí para ver se vê uns homens, que aquele ali já perdeu a carteira. E saí em direção a ele. No escuro. Foi para roubar ele. Foi para roubar ele. Uhum. E aí, quando ele estava tombeando, caindo, eu abracei de treita e falei, vem, meu filho, que eu vou te botar ali sentado, vem cá, pura treita, porque eu fui para roubar ele. Uhum. Ele levantou, ficou em pé, olhou nos meus olhos, bateu no mesmo lado, no mesmo ombro e disse, Jesus te ama. Jesus tem um plano maravilhoso na tua vida. Exatamente a mesma frase. Exatamente a mesma frase, tudo mesmo que tinha acontecido lá 2 anos atrás, aquilo ali me paralisou. Porque para mim não era normal. Mesmo eu drogado, do jeito que estava, automaticamente já veio o que aconteceu no carnaval, eu parei. E ele saiu andando em linha reta, assim, como que nunca tinha tomado nada, e sumiu. Que incrível. E eu fiquei olhando assim, e aquele baque. Aí eu cheguei em casa e contei para minha mãe, para minha outra irmã. Aí desesperaram, Deus está te chamando, Deus te ama, meu filho, deixa Deus agir. Queria pagar para mim ir no encontro, pagaram para mim ir no encontro, eu ia, não dava abertura. Foi aquele auê dentro de casa. Meu Deus, Deus já estava querendo, reivindicando aquilo que é dele. Deus ele vai se revelando a nós, porque existe um propósito. Você, querido, tem um propósito neste mundo. Deus te criou para um propósito. E quando a gente está longe desse propósito, Deus respeita o nosso livre-arbítrio, mas Ele faz questão de chegar no nosso coração e falar assim, e aí? Até onde vai essa distância de mim? Até onde vai? Até quando vai continuar isso? E aí, irmão, teve um outro fato também que aconteceu na sua vida, que foi que você quase amputou o pé. E aí teve a participação da mãe, mais uma vez. Santa Mônica, gente. Escuta aí, como é que foi essa? Mais uma vez. Teve uma da prisão também, Peter. Eu estava preso, e aí já fazia 13 dias que eu estava preso. E aí minha mãe fez o quê? A minha mãe reuniu as amigas que ela sempre ia rezar na casa, as colegas dela, e começou a rezar o Santo Terço. Fazia 13 dias que eu estava preso, a juíza já tinha decretado, tudo estava lá. E era noite, umas 6 horas da noite. E aí o delegado entra e me chama. Gilvan Pereira da Silva, eu já estava me ajeitando para deitar. Gilvan Pereira da Silva, eu disse, senhor, bora, ligeiro, você está livre. Eu disse, bora. Peguei minha muamba, saí.
Saí, passei no bar, tomei um conhaque. Quando eu abro a porta de casa, minha mãe estava na Salve Rainha junto com minhas amigas. Não tinha condições de eu ser solto aquele horário, porque já era noite, mas minha mãe estava de joelho no chão com as amigas, rezando o Santo Texto, estava na Salve Rainha. Quando eu abri a porta, que eu entrei, ela disse, Deus seja louvado. Ó, meu filho, as orações da minha mãe. E o meu pé, eu montei num cavalo e fui na casa da minha irmã. O cavalo tinha uns 3 meses que não ia na cidade. Então, ele fica fogoso, qualquer barulho, qualquer coisa, o cavalo empina, se assusta. Montei de cavalo e fui lá na casa da minha irmã. Quando eu desci, eu peguei a corda e joguei assim em cima do muro. Só acabei de descer e joguei a corda, o vizinho saiu com o carro. Quando ele ligou o carro, o cavalo empinou, ele trouxe muro, a virga, ele trouxe tudo junto com ele. Quando eu olhei para trás, ia bater no meu peito, eu afastei, o pé ficou. No que o pé ficou, uma virga, ela bateu diretamente no meu pé. Ó, tem a marca aqui, se ó. quem puder postar, ó, gente. Ó, Ó, o Celso está mostrando aí. Olha só, gente. aí, ó. Que pancada, cara. Isso aí podia ter amputado o pé. Isso. A pancada foi forte, que aí, quando eu levantei, a parte da frente ficou no chão. Não veio junto, se separou aqui totalmente. Ó. Separou, veio só o cotoco, o resto ficou no chão. E aí eu comecei a gritar. Então, eu fui levado para a Feira de Santana, fez a cirurgia e tudo, aí voltei para o meu interior para ir fazendo os curativos, né? Levando no hospital. Aí o médico foi e falou para uma das minhas irmãs que ia ter que amputar o pé. Porque toda vez que eu ia, ele pegava a pince e estava tirando as carnes mortas. Estava um fedor de carniça incrível. A carne vai morrendo. Sim. E já estava um buraco, os pontos caiu tudo, não estava segurando os pontos, porque a carne vai morrendo. E aí ele foi limpando e estava um buraco e ele disse, simplesmente aqui vai ter que amputar. Aqui não tem mais jeito. E aí me mandou para casa. Aí não me falaram para minha mãe. Aí eu estava deitado na cama, minha mãe não tinha acesso a mim, nem a ela, não dava um abraço, não tinha carinho, não tinha nada. Eu era muito violento e eu não tinha muita proximidade. Tinha acabado tudo. E aí ela chegou, lembro. Então, segura aí, irmão, que essa história vai ser no segundo bloco. Gente, essa mãe, claro, o irmão vai contar mais detalhadamente, essa mãe beijava as feridas do pé do filho. Forte, né? Fica aí, daqui a pouquinho a gente volta. O que te prende? O que te impede de escutar a vontade de Deus na sua vida? Vai embora não, tá bom? Pega ele e continua. Simão! O que te impede de escutar? O que te cega, que te leva a se calar? Você tentou com suas forças caminhar e concluiu viver sem ter Jesus, não dá. Vieram as provas, o que comecei não terminei. Por tantas vezes até de te duvidei e percebi que devo te seguir, pois reconheço no caminho o milagre vai acontecer. Vai acontecer um milagre na sua vida, hein? O meu socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Em tuas mãos, Senhor, te entrego a minha vida, e sobre mim, Senhor, derrama o teu Espírito. O meu socorro está, o meu socorro está no nome que está acima de todos os nomes, que fez o céu e a terra. Em tuas mãos, Senhor, te entrego a minha vida, e sobre mim, Senhor, derrama o teu Espírito. Senhoras e senhores, Ministério de Música Canção Nova. Ei!
irmãos. O que te impede de escutar Deus, hein? Fica aí a dica para você. Abre o coração, deixa ele falar, beleza? Olha, de 12 a 16 de julho, acampamento PHN aqui na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, com o tema Dignos das Promessas, tá? Esse tema do acampamento PHN foi tirado da oração da Salve Rainha, né? Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Então, se programe, 12 a 16 de julho. É o primeiro PHN com temática para Maria. O primeiro PHN mariano da história do PHN em 25 anos. Vai ser incrível, você não pode ficar de fora. E depois do acampamento PHN, nós estaremos juntos indo para a Jornada Mundial da Juventude 2023, lá em Lisboa, Portugal. Então, como é que faz para você ir com a gente? É fácil. 12 3186 2055. Vou falar de novo. 12 3186 2055. É o telefone da Obra de Maria e você pode ir com o PHN para a Jornada Mundial da Juventude. Quem vai estar indo? Vão estar indo Padre Roger Luiz, Padre Gilberto Carvalho e eu, nós três, indo com o PHN e você. Já pensou? Vai ser legal demais. Então, entre em contato, liga lá no telefone amanhã cedinho, não espera, liga. Esse telefone, inclusive, é o WhatsApp também, beleza? E o pessoal da Obra de Maria responde em horário comercial e pode ficar tranquilo que eles entram em contato sim. Beleza? Fechadão? Fechou, Brasil? Então, beleza! Vamos lá, gente. Vamos continuar aqui o nosso papo com o irmão Dimas. Olha, que história incrível. Vamos dar continuidade, então, para essa história, porque tem muita coisa para acontecer ainda, né, irmão? Nessa história que vai ser partilhado aqui. Bom, a gente estava falando do pé. Isso. Né? Caiu o muro em cima do pé, foi no médico, o médico fez os curativos e tudo mais e tal, mas o processo de cicatrização não estava fácil. Não. Né? E te mandaram de volta para casa e aí a sua mãe começou a cuidar do seu pé. Vamos lá, a partir daí. Foi, exatamente. Aí o médico disse que ia ter que amputar o pé, que não tinha mais jeito. Porque toda vez que eu ia, a carne estava morta, fedendo, a carniça, e ele limpava, e ali ia cada vez mais se aprofundando. Uhum. Então falaram para minha irmã, a minha irmã falou para minha mãe. E um belo dia eu estava deitado na cama, e minha mãe chegou para mim e falou: meu filho, eu tenho algo para dizer para você. Eu falei: fala, mãe. Ela falou: veja bem, o médico, o homem, disse que vai ter que amputar seu pé. Mas esse Deus vivo que eu sigo jamais vai deixar amputar seu pé. A partir de hoje, você não vai mais no hospital, eu vou cuidar do pé do meu filho. Ela foi para o mato, pegou casca de pau, ela começou a lavar meu pé, ela banhava e beijava. Ali onde estava fedendo a carniça, ela se curvava e dava beijo e dizia: papai do céu, não vai deixar meu filho perder o pé. E ali minhas lágrimas, eu mesmo endemoniado do mundo, cheio do que não presta, mas aquilo eu vi o sobrenatural. Não era mais uma mãe. Meu pé fedia a carniça mesmo. Não tinha condições do ser humano beijar, fazer o que ela fazia. E ela com tanto amor e carinho, e ela dizia: Deus não vai deixar meu filho perder o pé. E a partir dali, eu não voltei mais no hospital, ela começou a cuidar, a lavar, a beijar, e hoje, para a honra e glória de Deus, eu estou com o meu pé. Graças a Deus. Essa parte da história, irmão, me faz lembrar a seguinte realidade. A nossa luta nunca é contra o pecador. Entendeu? Porque Deus não deixa de amar o pecador em nenhum segundo da existência dele. A nossa luta é contra o pecado, que é diferente. Então aqui, tanto no PHN, quanto nos trabalhos evangelizadores, com os jovens, gente, jamais, nesse meu tempo de trabalho aqui da Canção Nova, eu tenho 17 anos de consagração a Deus na Canção Nova. Desses 17 anos, 16 anos eu dedico de maneira um pouco mais próxima ao trabalho de evangelização junto ao PHN. Porque logo que eu entrei na Canção Nova, eu já
comecei a trabalhar, que teve um ano dessa etapa inicial. E aí, quando eu voltei dessa etapa inicial de formação, quando eu voltei para Cachoeira Paulista, eu já comecei a trabalhar um pouco mais próximo do PHN. E olha, nunca, eu posso dizer, eu nunca vi uma rejeição da pessoa aqui dentro. Sempre o nosso trabalho é para ajudar o pecador a vencer o seu pecado. Esse é o trabalho. E que tipo de amor é esse que Deus tem pelo pecador? É a capacidade que Deus tem de amar o pecador que se assemelha à capacidade da mãe do irmão Dimas, que é um Deus que é apaixonado por nós, capaz de beijar as nossas feridas para nos salvar dos nossos pecados. Entendeu? Então não é contra o pecador, é contra o pecado. E contra o pecado, a gente vai anunciar, vai proclamar, vai denunciar, vai profetizar, porque o pecado não pode acabar com aquilo que Deus criou, que é você. Tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Irmão, essa história aconteceu com o pé e Deus estava começando ali pedindo passagem, entrando, porque já estava amolecendo o coraçãozão ali. Mas, cara, como é que foi essa história? Você foi preso na Espanha. Irmão, o que você foi fazer na Espanha? Preso lá. Como é que foi isso aí? É o filho pródigo, achou pouco e partiu para um país mais distante ainda, né? Como é que foi isso aí? Eu estava aqui em São Paulo e eu estava traficando aqui. Eu estava de vendedor, né? Estava de vapor e vendendo. Era eu e uma outra mulher. Idade, irmão? Tem mais ou menos noção que isso aí? Estava na adolescência ainda, juventude já? Eu estava com o quê? 20, não sei se era 26. Jovenzão ainda. Era, por aí assim. Então, eu estava aqui a todo vapor, né? A todo vapor no crime, trabalhando, vendendo na biqueira, vendia crack, vendia cocaína, cheirava, curtia. E minha irmã, eu tenho uma irmã que ela sempre acompanhou o meu irmão, que era assaltante de banco. Olha só, minha mãe teve 10 filhos. 5 filhos, o diabo passou a mão. 5 filhos, partiu porque não presta. Droga, prostituição, tudo. Então, meu irmão era assaltante de banco. Foi até, inclusive, na casa dele que eu aprendi a cheirar cocaína, na casa do meu irmão. E minha irmã acompanhava meu irmão. Então, a minha irmã morava junto com outro traficante. O traficante mandou ela subir para a Bolívia para traficar. Então, ela subiu para a Bolívia para traficar. Eu estava aqui em São Paulo, traficando, vendendo. Ela veio de passeio e me deu um convite. Vamos subir comigo para traficar na Bolívia? Eu disse, demorou. Estou dentro. Aí os outros irmãos caíram em cima. Você está louco? O que é que vai fazer? O seu caçula, a mãe vai morrer. Porque mãe teve 9, comigo 10. Mas o carinho, o amor pelo caçula... O caçula é diferente. Parece que o caçula é diferente, Sim, né? Ele sai roubando certeza. tudo, algo assim. Aí eu falei, eu vou, não me importa. Aqui tem coragem para dar e vender. Subi com minha irmã para traficar na Bolívia. Então, eu e minha irmã estavam traficando na Bolívia. E lá tinha um traficante que ele tinha problema quando ele usava, ele ficava fora de si. Ele, uma vez, ele usou cocaína, ele saiu dando tiro dentro da Bolívia, no shopping e tudo, ele foi preso, passou maior tempo. Então, esse traficante estava na rua, solto, então eu estava lá traficando com minha irmã de boa. A gente ganhava tanto dinheiro que abrimos um restaurante para fazer a lavagem de dinheiro, né? Para dizer de onde o dinheiro vinha. Nós morávamos no apartamento, tinha carro de luxo. Então, só para estar dentro de casa tomando banho de piscina, parque aquático, não dava. Abrimos um restaurante para fazer a lavagem de dinheiro. Então, nós estávamos lá. E teve um fim de ano, foi o quê? Natal, mais ou menos. Eu fui em casa pegar algo. E, quando eu cheguei na porta, esse traficante, ele estava lá com 2 seguranças, que ele foi para me matar. 2 seguranças armados. E, quando eu desci do carro que eu vi ele, eu disse, que passa, irmão? O que queres? E, quando ele me viu, ele começou a xingar, brasileiro de merda, é você mesmo, caralho. E aí ele virou para os seguranças e disse, dá minha arma. Dá minha arma, que é ele, dá minha arma. E os seguranças armados afastavam para trás. E ele em cima, eu sou teu patrão, eu que te mando, e dando um soco nos funcionários de segurança, e dizia, dá minha arma, pedindo a arma para me matar. E aí eles afastavam para trás e não deu a arma. E quando eu vi que a intenção dele era me matar, entrei no carro e se mandei. Né? E curvei. Esse traficante, ele pegou 3 traficantes do Brasil importantes, esquartejou e saiu espalhando
pedaço de corpo em tudo quanto é lugar na Bolívia. Você tava no meio sério, irmão. Tava lá, era muito perigoso, só tinha alto padrão, sabe? Só os caras cabulosos mesmo, de você olhar assim e dizer, isso aqui parece com a morte. Tinha um maluco lá que eu não encarava muito ele, eu olhava assim, trocava ideia, pai, aí, firmeza, tio, é nós que tá, pá, tá fechada a caminhada, nem com ele eu saía, porque é cara que você diz, aí é o crime com vontade, tem cara que ele transborda a morte, o mal, o que não presta, entendeu? Então, esse traficante não conseguiu me matar. Eu fiz uma festa no apartamento e chamei pessoas diferentes do crime, uns jovens, outra galera lá, depois de um mês. E aí eu estava lá de boa e me veio um jovem e disse, Hil, eu quero falar uma coisa contigo. E me chamou à parte. E eu falei, o que queres, mano? E ele chegou para mim e disse, Gil, você só está vivo por causa das orações da tua mãe que tem um joelho no chão rezando por ti. Na Bolívia, um jovem profetizou que eu só estava vivo por causa da minha mãe que tinha um joelho no chão rezando por mim. Aí a ficha caiu. Por que aquele traficante não conseguiu me matar? Porque minha mãe estava de joelho no chão rezando por mim. Então ele pegou 3 traficantes importantes do Brasil, esquartejou. Aí a Bolívia virou de cabeça para baixo. O tráfico é o seguinte, hoje você dorme rico, amanhã você acorda com a boca cheia de formiga ou numa cadeia. Porque se você não tem documento, nada ali é do seu suor. Quando bate na porta, é para você dizer de onde vem aquele carro, o casarão que tem. O futuro é incerto. E certo, então saiu a matança, tudo que nós tinha perdeu. Minha irmã que voou aqui para o Brasil me chamou e disse, não volto a ser pobre. Não volta aquela vidinha nem a pau, que aqui entrou já era. Já foi, não olho para trás. Então perdemos tudo, eu fui pedir ajuda a um traficante. E sabe como o traficante disse que me ajudava? Aí eu te ajudo, negão. Engola 1 quilo de cocaína, leva na Holanda, Amsterdã, que quando você voltar é nós. Eu falei, fechou. Engoli 1 quilo de cocaína. 1 quilo? 1 quilo, 100 cápsulas. Cada uma de 10 gramas. Olha o tamanho aqui, ó. Mais ou menos esse tamanho aqui, ó. 100. Primeiro eu fiz o teste com cenoura, raspou e tudo, cenoura com água, para abrir a garganta. Quando a garganta abriu, eu joguei 100, Peter. Cada uma de 10 gramas. E aí a barriga, quando tocava, você sentia os plásticos, ela tocando uma na outra. Se tiver um furo, um vazamento, não tem médico que dê jeito. Qualquer coisa que estourar, já foi. Então, eu engoli 1 quilo de cocaína e subi para a Holanda, Amsterdã. Mas tinha uma escala na Espanha. E quando chegou nessa escala na Espanha, aí eu caí preso. Aí caí preso na Espanha. Aí me pegaram. Aí eu fiquei lá, eu puxei o quê? 3 anos e 4 meses de cadeia na Espanha. E minha mãe não sabia. Minha mãe não sabe quase nada do meu testemunho. Eu lembro que teve um dia que eu liguei para ela, e aí eu dei a benção a ela, e ela pegou e falou, meu filho, manda um dinheirinho para a mamãe, disse que esses países aí, o dinheiro e tal, ganha bem, manda um dinheirinho. Na cabeça dela, você estava trabalhando, honestamente, no exterior. Isso. E aí ela abençoou. Que Deus abençoe você, seu patrão e todos os seus amiguinhos. Aí eu comecei a chorar. Falei, tá bom, mãe, eu vou mandar. Aí comecei a chorar, os caras na cadeia, que para ser irmão, porque ele ora. Eu disse, nada. Você estava dentro da cadeia e ela pensando que você estava bem. E ela me deu essa benção, abençoando. Né? Mas não foi em vão, né? Não foi em vão. Não é em vão. Olha, irmão, mais uma vez a imagem de Santa Mônica. Mãe, a sua oração pelo seu filho não cai no chão sem que aconteça aquilo que precisa acontecer. Uma lágrima de uma mãe que cai no chão, ela não cai em vão. Não deixe de rezar pelo seu filho. Mas vamos continuar, irmão, que, meu Deus, o tempo é pequeno, né? E aí, nesse período aí, estando preso, você saiu, só que, cara, aconteceu um negócio na Rua da Espanha, com uma mulher com um filho no colo que te lembrou a sua mãe. Como é que foi isso aí? Isso aí marcou muito minha vida. Tem coisas na minha vida, aconteceram várias coisas, sinais, muitas coisas, mas isso aí ficou marcado na minha vida. Essa ação aí, tinha coisas que eu via assim, a presença mesmo de Deus, mas, Peter, tipo, nós temos 2 animais. Vence aquele que nós alimenta mais. Então, eu alimentava muitas porcarias do mundo. Então, às vezes, vinha a vontade, o desejo, a lembrança de ir para os braços do Senhor, mas não tinha força. Entendeu? Então, eu estava preso e a gente saiu, que nem tem saidinha de Natal, Ano Novo, essas coisas. Saiu eu e mais 4 traficantes. E quando eu vou por uma rua, andando junto com eles, eu vi uma senhora sentada no chão,
com a baciazinha pedindo esmola e uma criança no colo. Quando eu vi aquela mulher, automaticamente eu caí em pranto de choro. Eu comecei a chorar sem ninguém conseguir assim parar. E me veio na mente uma mulher com uma criança que minha mãe sempre ajudou lá no interior. E quando eu não era do mundo, eu ajudava a minha mãe a dar banho na criancinha que tinha 3 anos. Minha mãe catava os piolhos dessa criança, pedia para botar no meu quarto para dormir, eu deixava. E quando eu entrei para o mundo, para o tráfico, para as drogas, eu cheguei em casa numa noite de trovoadas, era 11h30, e esta mãe estava lá na minha casa com a filhinha deitada. E eu fiz ela levantar com a filha. Eu falei, aqui não é albergue para estar acolhendo mendigo, morador de rua, bora, levanta. E estava trovoando e caindo cada relâmpago, que antigamente era muito forte, principalmente no Nordeste. E minha mãe levantou e me pediu de joelho, chorando, meu filho, não faça isso, pelo menos pela criancinha. E eu, endemoniado, drogado, encachaçado, eu dizia, saia, você vai sair da minha casa. E minha mãe pediu por tudo que era mais sagrado, e eu não ouvi a minha mãe, peguei aquela mãe com a criança, Peter. Foi muito doloroso, e coloquei no meio da rua, e fiquei olhando por baixo da janela e dando risada. Estava trovoando e relâmpago, e ela abraçou a sua filhinha, parecendo sabe, uma galinha quando protege seus filhinhos embaixo das asas? E ela ali, protegendo a sua filhinha debaixo de um pé de árvore, sem saber para onde ia, e a criancinha começou a chorar. A criança chorava do lado de fora e minha mãe chorava do lado de dentro, e eu ria, endemoniado. O pecado, ele tira a sensibilidade do coração do ser humano. Ele acaba com o ser humano, ele lhe deixa mais baixo do que um porco. O seu destino é um inferno, né? Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, é uma uma imundícia, é uma coisa inexplicável. Você não ter compaixão do próximo, do outro, uma ação demoníaca. A mãe ali, a filha chorando e sem saber para onde ia. E minha mãe chorando dentro de casa e eu rindo, olhando e tomando aquilo como um troféu. Então, quando eu vi essa mulher na Espanha, isso me veio à tona, parecia que eu estava vendo essa senhora. Parecia que eu estava revivendo aquela cena. E aquilo ali eu comecei a chorar, eu voltei e abracei aquela mulher, como eu nunca tinha dado um abraço na minha vida em ninguém. Eu abracei ela e a filha. E eu chorei na Espanha, não queria saber quem estava olhando, se eu estava vindo de uma cadeia ou o que seja. Eu não me contive, eu abracei, chorei nos braços dela. E depois eu peguei o dinheiro que eu tinha, eu não tinha muito dinheiro, que eu estava preso. E coloquei o que eu tinha ali no pratinho dela. Peter, eu levantei, eu só dei 3 passos. 3 passos eu dei. Quando eu dei 3 passos, bateram no meu ombro. Quando eu olho para trás, o diretor da prisão, ele bateu no meu ombro e disse, Pereira, muito lindo que tu aí, me abraçou, eu comecei a chorar nos braços do diretor da prisão da Espanha. Quando eu voltei para a cadeia, a minha vida mudou. Deus é tremendo. Deus é... Eu sou apaixonado. Quando eu voltei para a prisão, a minha vida mudou. Aquele diretor que viu aquela ação que eu fiz de coração, não foi para ninguém ver, eu nem imaginava. Ele me tirou do módulo onde eu estava, de perigo, poderia morrer, tomar facada, droga, de violência. Ele me tirou, eu fui trabalhar junto com os policiais, diretores. Ele falou, quero que você trabalhe aqui, trazendo cafezinho para mim, água, jornal, ali no meio das seguranças. Eu comecei a ter acesso a dinheiro dentro da prisão. Eu ia comprar, chegava, Senhor, aqui seu cigarro, Senhor, aqui sua água. Obrigado, Pereira, muito bem. Minha condena não tardou muito. A primeira vez que eu dei o testemunho na minha vida foi na Espanha. No meio de 1.500 presos, eu fui selecionado para ir dar o testemunho num colégio. Eu vi aqueles jovens, foi eu e mais 4 pessoas, 5. Quando eu dei o meu testemunho, eu não tinha noção do testemunho, da vida que eu levava, da grandeza, do que Deus tinha a fazer. Na Espanha, o jovem chegou e disse, tu não tens nada a ver com crime, volta para tu mamar. Eu vi aqueles jovens espanhóis começando a chorar. O diretor chorando, as pessoas da prisão choraram, todos vieram me abraçar e disse, não sei o que passa com você, jovem, para você estar no crime. Primeira vez que eu dei meu testemunho na minha vida foi na Espanha. Depois desta ação que aconteceu comigo, e eles me deportaram, eu vim para o Rio de Janeiro e depois São Paulo. Que coisa impactante. Queridos, hoje o irmão está numa fraternidade, com um trabalho evangelizador incrível.
A partir daí começou a mudança de vida do irmão. E é uma pena, nós deveríamos ter um pouquinho mais de tempo para poder falar um pouco mais dessa história. Mas eu preciso parar aqui, irmão, porque Deus não tem um amor menor por você do que tem pelo irmão aqui, o irmão Dimas. O amor que Deus tem por você, ele é indivisível. Ele é infinito por você, o amor por você, o amor que Deus tem por você, ele é indivisível, por isso ele é infinito, tal qual o amor que Deus tem pelo irmão Dimas, por mim, por cada um daqueles que estão aqui e por você. Deus não divide amor, ele é infinito e indivisível. Eu não sei até onde você chegou com a sua vida no pecado, mas saiba que hoje pode começar o primeiro dia do resto da sua vida. Hoje pode começar a acontecer isso. Até onde você foi. E perceba que Deus visitou os momentos cruciais da história do irmão para poder trazê-lo de volta. Aqueles momentos que ficaram esquecidos lá atrás, Deus se lembra de cada um deles. E Ele visita para curar cada um desses momentos. Irmão, o que você teria para dizer para a gente? Eu sei que a gente poderia destrinchar Hoje o irmão faz parte da fraternidade Combatentes na Fé. Combatentes na Fé. Procure aí nas mídias sociais, Combatentes na Fé. Procure Irmão Trovão. Trabalho incrível, poderoso, profético. Procura aí no Instagram, nas mídias sociais. Mas, irmão, um minutinho, menos de um minuto, né? Alguns segundos, para você falar assim: o que você teria a dizer para um jovem agora que está afastado de Deus? Eu digo para esse jovem, para Deus nada é impossível. Quando você estiver no fundo do poço, você vai olhar para as laterais e não tem saída. Você vai olhar para baixo, não tem saída. Mas se você olhar para cima, Deus vai estar lá com as mãos abertas para te levantar e te sustentar e dizer: vem, filho amado, porque tu és meu, eu te escolhi, tu és meu. Para Deus nada é impossível. Não importa onde você estiver, a situação, olhe para o alto e clama ao Senhor, porque Ele vem ao teu auxílio. Amém. Depois do programa, no Instagram do PHN, o PHN_oficial, tem alguns comentários ali. A gente acabou de postar uma foto agora. O Edinho postou uma foto do irmão diante de Nossa Senhora. Durante alguns instantes, depois do programa agora, nós vamos entrar em live e nós, o irmão Trovão, o irmão Dimas, nós vamos rezar por você que está acompanhando agora o programa. Top? Mais uns 10 minutinhos a mais no Instagram? Então não perde. PHN_oficial. Nem combinei com eles. Mas como o tempo está acabando, PHN_oficial. Nós vamos entrar na live no Instagram e nós vamos rezar por você. Nós vamos falar dos comentários ali, ler alguns comentários que chegaram na foto e vamos rezar por uns instantes por você. Você topa? Então tá bom. Bom, a gente precisa terminar por aqui. É pouco para um testemunho tão rico e tão denso, mas eu tenho certeza que muitos corações foram atingidos. Irmão Dimas, Deus lhe pague demais. Muito obrigado por essa vinda sua aqui. Deus lhe pague, Deus abençoe o seu trabalho missionário e eu tenho certeza que muitos jovens vão se converter ouvindo essa história. Amém. Deus lhe pague. Amém. Deus abençoe. Obrigado Brasil. Obrigado galera, obrigado time. Valeu ministério. Terça-feira que vem tem mais PHN. Há um trono de graça. O Senhor quer alcançar você. Valeu Brasil, há um trono.